A gente vai do capítulo 8 aí de Romanos, do 5 ao 13. Eu assisti ontem a aula do Ailton lá pelo YouTube, bacana. E no capítulo 8, verso 5, vou ler aqui, então a gente já entra nessa sequência aí. Romanos 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Bom, não tem muito segredo, nem muita dificuldade para a gente entender aí, né? Paulo vem fazendo essas duas comparações. Não quero resumir o que o Ailton já passou, né? Repetir, mas o capítulo 7 falou daquele homem do passado, né? Que Paulo vai lembrar. Naquela minha velha vida, me esforçava para fazer a vontade de Deus, mas não conseguia. Por mais que eu tentasse fazer o certo, por mais que a minha mente me dissesse o que era certo, eu não conseguia fazer. E agora no capítulo 8 vem o retrato do homem que tem o Espírito de Deus, né? Que vive agora, mas agora ele vai começar o capítulo 8. Numa nova condição, o ser humano é capacitado de fazer a vontade de Deus. E ele então está dando para a gente aqui vários paralelos. Então nesse trecho nosso, a gente vai ver que ele vai falar, por exemplo, de duas direções que o homem pode seguir, de dois habitantes que pode haver dentro de nós, de duas dívidas no qual a gente pode se colocar e de dois resultados finais. Então Paulo vai aqui sempre apresentar esses dois aspectos, né? Quando ele fala do primeiro deles, que é das direções, ele vai falar, ou a gente toma nessa vida o caminho da carne, né? Então pensa aí, você chegou naquela estrada e tem uma bifurcação agora. Para que lado você vai na pista? No texto aqui ele está falando, se você for para cá, eu estou tomando o caminho da carne. E se eu escolher a outra direção, é o caminho do Espírito. Ele vai dizer isso, né, no versículo 5 também. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, como que a gente vive, né? Segundo que propósito e segundo que intenções? Então, quando fala assim, sobre viver segundo a carne, normalmente vai vir na nossa cabeça um monte de pensamentos, né? Vai falar sobre desejos, sobre intenções, sobre coisas que claramente a Bíblia vai retratar. Idolatria, prostituição, ódio, esse tipo de coisa fica muito latente na nossa cabeça. Isso são obras da carne. Mas, na verdade, obras da carne é uma coisa muito maior. Muito mais fácil da gente viver pela carne do que nós imaginamos, né? Ter uma mente voltada para as coisas da carne é ter uma mente voltada para as coisas desse mundo. Não é? Quando nós vivemos uma vida simplesmente para esse mundo, quando os nossos esforços, os nossos objetivos, as nossas metas têm a ver só com essa vida, nós, por mais que sejamos pessoas boas, né, podemos estar vivendo segundo a carne. Se nós lembrarmos, por exemplo, aquele texto de Mateus 6, no Sermão da Montanha, quando Jesus vai falar, um texto que a gente conhece bem, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Naquele contexto ele está falando com pessoas que estavam vivendo segundo a carne, e as preocupações daquelas pessoas eram o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. E aí, se a minha preocupação nessa vida é só essa, né? O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir,
O que eu vou ser nessa vida? Quanto que eu vou ter isso ou que eu vou conquistar aquilo? Aí talvez eu também, por mais que seja uma pessoa boa, esteja vivendo aquele trajeto de uma vida que é segundo a carne. Mas ele quer também mostrar o outro lado, né? Quem se inclina para o Espírito vai ter pensamentos diferentes. E essa inclinação, né? O que é se inclinar, né? Você está penso para aquele lado. As coisas que você faz pendem sempre naquele lado, né? Então, se a minha vida sempre pende para as coisas carnais, se quando eu tenho que tomar uma decisão, seja ela qual for, né? Seja até acordar cedo no domingo para vir assistir a aula dominical. Se de manhã, na hora de levantar, se o meu desejo pende mais para a cama, é fato, a minha escolha não está sendo espiritual. Não há o esforço espiritual. Mas se eu pendo para as coisas do Espírito, então eu vou tomar um outro caminho. Ele vai dizer no versículo 6, né? Porque a inclinação da carne é morte. Então não é uma decisão tão simples, né? Se você escolher um ou outro, não vai fazer muita diferença. Puxa, se vai fazer diferença. Ele vai mostrar que o destino também é bastante diferente. A pessoa que vive segundo o Espírito tem os olhos voltados mais para as coisas eternas, né? O que de fato vai influenciar a nossa eternidade? Eu lembro ainda da pregação que você falou, né? Trouxe aquela corda e às vezes a gente investe tanto naquele trecho pequenininho da corda, que na verdade não é nada dessa vida. E se nós dedicamos muito tempo àquele pedaço pequeno, nós estamos sendo pessoas que estão voltadas para a carne, que têm uma mente voltada para as coisas da carne. E parece que o mundo tenta fazer isso com a gente, né? Como se nós mesmos já não fôssemos grandes inimigos de nós, né? Próprios, porque os desejos, as paixões, essas coisas todas nascem dentro do coração do homem. Então, se nós mesmos já não fôssemos os nossos maiores inimigos, nós ainda temos um mundo que vai colaborar. Então, você vai assistir na televisão uma propaganda, a propaganda vai falar, olha, você precisa ter isso para você ser feliz, você precisa comer desse alimento para você ter saúde, você precisa dessa roupa para ficar bonito, você precisa desse carro para ter conforto. Então, tudo prende a nossa atenção nessa vida. As coisas do mundo sempre despertando a gente para o agora, para o já, para nós desejarmos a satisfação que tem a ver com o corpo, que tem a ver com esse mundo. Então, tudo contribui e grita para que nós sejamos pessoas carnais. Seja carnais, como a gente já falou, no nível extremo, né? Naquele pecado que a gente consegue notar, mas seja carnais no nível mais sutil. Simplesmente, eu tenho certeza que todos aqui conhecem, eu conheço pessoas que são boas, né? Pessoas que são legais, que são carinhosas, educadas, mas que são pessoas que estão simplesmente pensando nas coisas dessa vida. Não cristãos, mas que vivem a vida pensando nessa vida, no que pode conquistar nessa vida e o que pode ter nessa vida. E se eu tenho um comportamento desse, eu vou ser exatamente uma pessoa carnal. E Paulo vai falar, por que nós não podemos ser assim? Versículo 6. Porque esse tipo de pensamento nos leva para a morte. A inclinação da carne, fazer as coisas que a carne deseja, vai nos levar para um caminho. Então, nessa bifurcação aí, né, que nós encontramos na estrada, a gente não sabe, mas o caminho que a gente vai tomar... Agora eu até lembrei da história, a gente estava conversando com o Bruno e a Fernanda, né? Vocês dois indo lá para o Cristo lá, e aí, se você tomasse um caminho errado, dizem aí que quando vai lá no Rio de Janeiro, você vai subindo lá para o Cristo, não tem muita placa. E se você pegar uma entrada errada, você vai parar num lugar perigoso. Então ali, se você for para o lado certo, você chega no seu destino, que é ir lá conhecer o Cristo. Se você pegar o lugar errado, sei lá onde que você vai se enfiar. Perigoso. Então é mais ou menos isso aqui que ele está falando. Se você tomar o caminho certo, você vai ter vida, porque a inclinação
para as coisas do Espírito produzem vida, e produzem mais do que vida, produzem paz também. Mas a da carne não. A da carne produz morte. E não é morte física, né? Porque a morte física todos nós estamos sujeitos. Essa inclinação para as coisas da carne não vai fazer com que nós morramos de uma doença, de alguma coisa física. É morte espiritual. A inclinação da carne nos distancia de Deus. E nós vamos lembrar, Paulo já explicou isso aqui, a gente já trabalhou com isso lá no texto de Gênesis, né? Quando Deus falou para Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, certamente morrereis. E eles comem, mas não morrem, mas morrem na verdade. Porque não morrem fisicamente, mas são afastados da presença de Deus. E aí reside a morte verdadeira, como vai ser dito lá em Efésios capítulo 2, né? Que nós já lemos também. Acho que vale a pena relembrar esse texto. Efésios capítulo 2. Um copo de água para mim, por favor. Efésios capítulo 2. Ele vai dizer assim, ó. E vos vivificou, tá, Deus, né? Vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos nas ofensas e pecados em que outro tempo andaram, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito e príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Obrigado. Então, ele deixou bem claro aqui, né? Falando para os Efésios e falando para nós também, que Deus nos deu vida porque nós estávamos mortos, né? Só precisa de vida quem está morto, né? O médico só vai usar o desfibrilador ou só vai fazer aquele procedimento lá de reanimar a pessoa se a pessoa tiver sinais de morte. E Deus nos deu vida por quê? Porque estávamos mortos em ofensas e pecados. Então, o pecado que nos afasta de Deus nos torna mortos espiritualmente. Então, em Romanos, aqui ele vai dizer: esse caminho, essa inclinação para a carne vai produzir morte. Nem sempre morte física, né? A gente vê no Velho Testamento muitas vezes que o pecado produzia morte física. A lei mesmo dizia, olha, se a mulher for pega em adultério, o homem apedreja. Determinados pecados precisavam ser punidos, gerando morte física. Mas a morte verdadeira aqui é espiritual, porque o pecado nos distancia de Deus. E ele vai dizer, porque a inclinação da carne produz isso. Se nós vivemos somente pensando no prazer da carne, somente pensando na satisfação, somente pensando em suprir os nossos desejos que andam contra a vontade de Deus, vamos morrer longe do Senhor. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É aí que reside a nossa esperança. E é aí que a gente quer aprender a fazer as coisas que agradam a Deus, porque essas coisas vão produzir vida, e vida também espiritual, e paz. Ele já tinha dito lá atrás, né, que o pecado criou uma inimizade, nós nos tornamos inimigos de Deus. No capítulo 7, Paulo disse isso. Mas nós conseguimos agora a reconciliação. Nós não somos mais inimigos de Deus. Imagina ser inimigo de Deus. Quem pode entrar numa batalha contra Deus e vencer, né? Quem poderia ter um exército grande o suficiente com os armamentos que fosse e eu vou lutar contra Deus e vou vencer? Não tem como. Ser inimigo de Deus é você entrar numa batalha já derrotado. E a situação de quem vive na carne é essa, mas de quem vive no Espírito qual é? É paz. Paz com o Senhor. Ele disse no capítulo 5 também, no verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo vai retomar essa ideia, mas a inclinação do Espírito produz vida e produz paz. Então ele fez essa primeira comparação. Versículo 5, carne, que é um caminho que nós podemos tomar, ou espírito,
que é outro caminho. E ele vai continuar explicando isso agora, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, olha aí de novo, pois não está e não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Quando ele traz essa palavra inimizade, não é simplesmente, no original, inimizade aqui, não é simplesmente assim, você vai ficar aqui e Deus vai ficar ali e não vai haver um relacionamento entre vocês. O pendor da carne que produz inimizade, produz uma situação hostil entre nós e Deus. É muito mais grave. Sabe aquele tipo de pessoas que você não consegue conviver? Às vezes tem alguém no seu trabalho, às vezes não deve ter, né? A gente não deveria ter esse tipo de sentimento. Mas tem pessoas que às vezes você fala, puxa vida, meu, a pessoa faz de tudo para te prejudicar e há um clima hostil, ou você às vezes vê isso em outro relacionamento. Pessoas que não se dão de jeito nenhum, que quando fica junto já sai faísca. Essa hostilidade é exatamente o que ele quer dizer aqui. Que se a nossa vida é uma inclinação à carne, o relacionamento com Deus é assim. Ele é hostil, é uma inimizade grave, é algo que não tem como ser sustentado, prestes a dar algum tipo de atrito. Interessante, né? Isso não deve ser minimizado. A nossa tendência às vezes é falar, não, é inimizade assim, né? Mas Deus é amor. Não é bem assim. Deus é amor e não muda. Mas a hostilidade por causa do pecado, por causa das nossas escolhas, né? E não adianta a gente querer minimizar. Eu achei interessante aqui o que o autor da aula escreveu aqui, ó. Alguém pode dizer assim, ó, mas eu não me oponho à religião, né? Muita gente diz isso. Eu não mato, eu não roubo, eu não tenho nada contra os cristãos, não faço coisas horríveis, não tenho pensamentos terríveis a respeito de Deus. E tudo isso pode ser verdade. Mas quem está concentrado somente nesse mundo está ignorando o propósito de Deus para a sua vida. Está resistindo e se opondo a Ele. Isso o torna hostil a Deus. Então se, por exemplo, Jesus fala para a gente, olha, busca em primeiro lugar as coisas do reino, mas eu busco em primeiro lugar as coisas desse mundo, na verdade eu resisto ao plano que Deus tem para mim. Eu vou contra aquilo que Deus projetou para a minha vida. Então eu começo a, na verdade, não cumprir com aquela ordem de Deus. Eu começo a não corresponder a essa expectativa de Deus para as nossas vidas. É por isso que a inclinação da carne, versículo 7, é inimizade contra Deus. Porque não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo, em verdade, o pode ser. Não tem como, porque se eu resisto à vontade de Deus, como que eu posso me sujeitar à lei de Deus? Se eu resisto a fazer o que Deus manda, como que eu posso cumprir com a vontade dele? São coisas opostas. É como você querer sair na chuva e não se molhar. É como você querer tomar banho seco. É como você querer ir para um lado e querer ir para o outro ao mesmo tempo. São coisas impossíveis de se realizar. Fazer o que a carne quer e continuar sendo amigo de Deus, não tem como. É impossível. E é isso que Paulo está tentando mostrar aqui. Viver uma vida voltada só para os nossos objetivos, apoiada somente nas nossas próprias forças, impossível. E ele vai passar alguma coisa que vocês querem comentar, perguntar, participar, fiquem à vontade. Ele vai entrar no segundo ponto agora, né? Que é para falar agora sobre os habitantes. Primeiro ele falou sobre o caminho. Temos dois caminhos: o caminho do Espírito ou o caminho da carne. Por quê? Porque existem também dois habitantes em nós. Ou o pecado vai habitar em nós, ou o Espírito, dependendo da nossa escolha. Olha lá, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Fechou. Agora o 9. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora é interessante que ele deixa bem direta a carta, pelo menos nesse trecho, né? Porque aqui ele veio dizendo, olha, porque os que estão, ele fala de quem está na carne como alguém, não como os romanos.
os que estão na carne, os que se inclinam para as coisas da carne. Mas quando ele chega aqui no versículo 9, ele fala, mas vocês, e agora ele é bem direto com os irmãos lá, vocês não estão na carne. Por que que ele podia dizer isso? Qual que era a certeza de Paulo? Só retomando um pouco da questão histórica, Paulo ainda nunca tinha passado em Roma, né? Quando ele escreve essa carta, ele escreve, e a gente vai ver isso lá no capítulo 16, ele tem o desejo de um dia passar. Ele sabe que existe uma igreja lá, ele sabe que tem irmãos que se reúnem lá, e ele quer que os romanos sejam um porto de ajuda para quando ele fizesse uma viagem até a Espanha. E ele já escreve agora de antemão, olha, eu quero estar aí com vocês, eu vou passar por aí um dia, e provavelmente tendo informações, de repente, de Áquila e Priscila, que foram irmãos romanos que depois se encontraram com Paulo, ele escreve conhecendo esses problemas aqui da igreja lá de Roma. E quando ele escreve para essa igreja, ele na verdade nunca esteve lá, ele não conhecia os irmãos pessoalmente de lá. Mas ele diz, vocês não estão na carne. Por que ele podia dizer isso, mesmo sem nunca ter passado por aquele local? Exatamente. Ele já tinha dito no capítulo 6, né, que todos aqueles que foram batizados em Cristo são agora, morreram, né, para a velha vida. Olha lá, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele, Jesus, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos batizados juntamente com ele na semelhança das sepultados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então ele sabia que aqueles irmãos eram irmãos, por quê? Porque tinham abandonado a velha vida e agora viviam uma nova vida unido com Jesus. Tinham decidido deixar o velho homem para trás e através do batismo viver uma nova vida, ser uma nova criatura. Ele sabia que aqueles irmãos estavam nessa nova vida, viviam essa nova caminhada. Então ele disse com toda certeza, eu sei que vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que... Aí ele vai pôr uma condição. Então Paulo não tem dúvida de que quem vive no Espírito não está na carne, são coisas opostas, mas se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então pode ser que ali no meio dos irmãos, para alguém essa carta não soasse tão pessoal. Porque de repente alguém podia estar ali no meio, podia estar frequentando, podia estar fazendo parte, mas no fundo ainda era uma pessoa que estava na carne. Se é que o Espírito de Deus habitasse nela. Nós não conseguimos dizer, olhando, né, quem aqui tem o Espírito de Deus. Não tem como olhar e falar, puxa vida. Uma vez até um rapaz falou lá, não sei se eu já comentei isso aqui, às vezes eu comento sobre isso. Lá na fábrica, eu trabalhava junto com outro rapaz, né, e o rapaz tinha comentado comigo que ele não andava muito bem, né, ele é evangélico, né, mas ele falou, poxa, eu não ando muito bem na fé, tá meio desanimado, não estava indo mais lá na denominação que ele ia, etc e tal. Então, resumindo, né, ele estava vivendo uma vida meio em pecado. Aí a gente foi atender uma máquina lá na produção e tinha um rapaz lá da produção que ele era um pastor de uma denominação. E quando ele olhou para esse meu amigo, ele falou assim, nossa rapaz, olha, dá para ver o brilho nos olhos dele, tipo assim, querendo mostrar alguma coisa que ele estava vendo espiritual.
Mal sabia ele que o cara tinha acabado de falar para mim que estava espiritualmente com problema. Então assim, ele quis vender uma capacidade que na verdade não era verdadeira. E eu vi ali na hora que não era mesmo. Porque ele estava dizendo que o cara, olha só, eu estou vendo nos seus olhos a sua força espiritual. Mas o cara 5 minutos atrás tinha dito para mim que estava mal. Então eu não consigo ver quem é que tem o Espírito de Deus aqui. Não consigo. A única evidência que a gente pode ter é, por exemplo, aquela que foi usada lá em Atos capítulo 6, né? Se você é uma pessoa cheia do Espírito de Deus, você vai ser uma pessoa de uma boa reputação, uma pessoa cheia de sabedoria, uma pessoa que faz e mostra pelo que faz que possui o Espírito de Deus. Porque olhando assim, eu não vou saber. Então Paulo deixa essa questão para ser resolvida entre eles. Versículo 9. Vocês não estão na carne. Não estão. Eu vou dizer também aqui para vocês, olha, nenhum de vocês está na carne. Nenhum de vocês. Mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em cada um. Tem esse porém. Fala, Cléia. Uhum. Então, pode se chamar no mesmo pela conhecimento só, Não. Não. Ontem o Ailton falou isso. Ontem não. A semana passada, daquele estágio da glorificação, né? Então existe um processo. Nós somos chamados para ser perfeitos como Jesus. Isso é possível. Agora, quando eu vou me batizar, não vai acontecer um milagre, como você falou, né? Não vai acontecer uma coisa, não é uma fórmula que eu vou sair como uma nova criatura, sem mais a necessidade da luta contra os desejos. Então, a questão é que a justificação não acontece pelas nossas obras. É isso que Paulo está tentando marcar aqui no texto. Acontece por causa do que Jesus fez. Porque o Evangelho se mostra e o poder dele se mostra, o poder de Deus se mostra no Evangelho. Então é a nossa fé nessa mensagem do que Jesus fez, da obra redentora, que vai nos tornar pessoas justas. Então quando nós decidimos e escolhemos pelo batismo, nós somos justificados. Você é uma pessoa justa? Eu não sou. Eu não posso chegar diante de Deus e falar, não, eu sou justo. Não sou. Tenho erros, tenho pecados, mas eu sou justificado. Ele atribui a mim e a cada um de nós essa condição de pessoa perfeita, porque ele, na verdade, nos atribui aquilo que Jesus é. Nós somos novas criaturas em Cristo, com a imagem e semelhança de Cristo. Então, quer dizer que a pessoa que peca está na carne? Depende. Se a minha vida é para o pecado, se as minhas decisões são para o pecado, se as minhas escolhas são para o pecado, e ele é uma coisa normal na minha vida, eu acho que a resposta seria sim. Agora, se eu sou uma pessoa que luta, como ele está dizendo aqui, se a minha inclinação é para o Espírito, se eu me esforço para viver as coisas de Deus, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, me esforço para fazer o que é certo, mas escorrego e peço perdão e volto para Deus, a minha inclinação é para o Espírito. Talvez eu não seja 100% espiritual como deveria. É como a gente falou no mês passado, né? Eu ainda quero fazer o que é certo, mas às vezes eu não consigo. Essa era para ser uma realidade do passado, mas isso ainda nos assedia até hoje. Mas não quer dizer que pecar nos torna pessoas carnais. Viver em pecado nos torna. Mas o pecado que acontece pelo erro, pela escorregada, né? Não aquela que é escorregada toda semana, todo dia. Mas a pessoa que ainda se preocupa em fazer o que é certo, que pede perdão, que vive uma vida voltada para as coisas de Deus, ela é uma pessoa que tem a inclinação, ela busca fazer o que é de Deus. Então é necessário que esse estágio, esse processo, né, de santificação e de glorificação através das nossas obras, evidencie a condição que Jesus nos deu de filho de Deus. Você me dá só um segundinho, seu Valdir vai falar?
sai fora. Mas Deus, Ele perdoa porque Ele sabe disso. E Deus vai perdoar com certeza, porque a melhor questão é Ele enxerga o nosso coração. Então, se nós temos o coração de uma pessoa espiritual, vamos tomar a atitude certa e o perdão de Deus vai ser gratuito por meio de Cristo. Mas o ponto é que nós também não podemos enganar Deus. E Deus não vai perdoar se não há disposição verdadeira, né? Até no pedido de perdão, mesmo que eu chore, se não há disposição autêntica de arrependimento, não vai existir o perdão de Deus. Eu vejo assim, você explica isso para nós, que é mais fácil a gente reconhecer que está na carne do que no espírito. Na carne, se fala, pessoas que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a unção do Espírito nos mostra que a vida vazou, né? Nós não estamos agradando o Senhor. Mas, quando a gente está no viver do Espírito, a gente tem nossa, está tudo tão em plena funcionamento com Deus, que você não sabe que você está no Espírito. Mas o Senhor mostra para nós quando a gente está na carne, porque nós estamos desagradando ao Senhor. Então, não fica assim claro que a gente está no Espírito, que eu vejo, e eu quero que vocês estudem sobre isso, quando eu estou no Espírito, o Senhor não permite nem que eu saiba que eu estou no Espírito, para que eu não me orgulhe e caia na carne de novo, né? Boa colocação, assim. Eu acredito que cada pessoa vai ter uma sensação. Se a gente falar sobre emoções ou sobre aquilo que a gente sente, talvez cada pessoa tenha uma diferença em relação à outra naquilo que pode sentir. De fato, a gente consegue ver nas Escrituras que tem muitas pessoas que estão servindo a Deus em muitos momentos, mas estão se sentindo na pior das situações. Depressão, né? O caso de Elias, fazendo a vontade de Deus e em depressão, fugindo, não querendo mais nem viver. Tem pessoas que... A gente vê Jeremias quando ele está vendo a destruição de Jerusalém, Paulo quando está apanhando. Então eu acredito que esses homens se perguntavam, né? Puxa vida, mas eu estou fazendo tudo certo, por que minha vida está desse jeito? Mas em contrapartida nós vemos pessoas, por exemplo, como Estevão, que sendo apedrejado, sorria, olhava para o céu. Então quando a gente fala um pouco sobre emoções, e é por isso que às vezes a gente evita até esse apelo, né, de que elas digam em que situação espiritual nós estamos, pode variar de pessoa para pessoa. Uma coisa é verdade. Quando nós recebemos o Espírito de Deus e pecamos, o Espírito fala, mas fala rapidamente e com muita força para nós a respeito do erro. E é Deus nos ajudando, porque Ele não quer que nós erremos, né? Então Ele vai insistir, olha, não faz isso. Não faz isso. E o Espírito vai alertar a gente para que a gente não faça. Como as Escrituras vai dizer... Não há tentação que sobrevenha, né, a gente que não seja meramente humana, mas a toda tentação há também o socorro de Deus para que a gente consiga vencer. Agora, pelo lado positivo, né, quando nós estamos vivendo da maneira certa, eu acredito nisso que você falou. As coisas fluem de uma boa maneira. E eu acho que quando nós nos aplicamos a ler as Escrituras e a conhecer a Deus, no fundo, o Espírito também nos fala, olha, você está no caminho certo. Não porque eu não erro, porque eu ainda continuo errando, mas nós sentimos que Deus está próximo de nós, nós conseguimos perceber que tudo vai bem. Então é sutil, mas ao mesmo tempo é profundo. É difícil explicar isso a respeito de emoções, porque como eu falo, cada um aqui pode... Tem gente que sente muito mais, outros sentem um pouco menos. Mas eu acho que o Espírito não deixa a gente realmente sem resposta, né? Nem quando nós erramos e também quando nós estamos fazendo certo. Uma coisa que eu falo por mim e que eu sei quando... E eu vejo até isso no livro de Atos. Pessoas que estão cheias do Espírito falam de Jesus. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não fala de Cristo para ninguém e que está cheia do Espírito Santo. Porque o Espírito... Pessoas que estão cheias de Jesus, elas falam de Jesus. Elas vão atrás de pessoas para falar de Jesus. E eu tenho certeza que cada um aqui, quando
está num período ruim da vida e está em pecado, você não quer falar de Deus para ninguém, porque você tem até vergonha de tocar nesse assunto, porque a sua vida não diz isso. Então é uma evidência, pelo menos para mim, e quanto mais eu falo de Jesus, mais eu sei que eu vivo uma vida no Espírito. Essa é a minha particular, né? Pode ser que para alguns seja diferente. Tá legal? Obrigado pelos comentários aí. Então ele está lá fazendo essa colocação, né? Se é que o Espírito habita em vós. Então nós não vemos, não é como se fazia no Antigo Testamento, né? Que as pessoas eram vistas como espirituais pelo comprimento das vestes, pela quantidade de orações que fazia. Não é mais assim que eu posso ver se alguém é espiritual ou não. É exatamente sobre isso que nós estamos falando. E na sequência do verso 9, na segunda parte, ele vai dizer: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não é dele. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu sou um filho de Deus? A gente viu que ao longo da história do cristianismo, e principalmente depois da Reforma, entrou aquela ideia de uma segunda graça, né? Ou de um estágio na vida, que não bastava a gente entregar nossa vida para Cristo, mas para a gente de fato ter um relacionamento profundo com Deus, era necessário ainda fazer algumas coisas. E nós precisamos voltar às Escrituras e quebrar esse paradigma e saber que talvez o momento em que o indivíduo está mais perto de Deus é exatamente depois dele sair das águas. Porque ali ele sai limpo, puro, ele recebe o Espírito de Deus. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, nesse exato momento, o relacionamento nosso com Deus é íntimo e estreito. E aqui ele vai mostrar exatamente isso. Que se nós temos o Espírito de Cristo, nós somos de Cristo. Se não temos o Espírito de Cristo, não somos de Cristo. Então esse negócio de que você vai se batizar e aí você vai buscar e vai acontecer isso e você vai ter que fazer aquilo para você receber o Espírito. Então se eu não recebi o Espírito, eu não sou de Cristo. E se eu não sou de Cristo, eu não sou filho de Deus. Então mesmo eu sendo batizado e temente a Deus, fazendo todas as coisas que Deus espera, se eu morrer, eu não vou para o céu. Porque eu não sou um filho de Deus. Então a gente tem que perceber, e é fácil perceber, que esse pensamento está errado. Ele vai dizer aqui: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu não tenho o Espírito de Cristo, eu não sou de Cristo. Eu não sou da família de Cristo. Eu não faço parte do corpo de Cristo. Eu não sou o filho de Deus. Então é preto no branco. Não tem como a pessoa ser cristã e não ter o Espírito de Deus. Se não tem, não é. Verso 10. E se Cristo está em vós, aqui sim. É nessa parte que eu quero que a gente acredite e é por ela que eu quero que a gente lute. Se o Espírito de Deus está em nós, versículo 10, o corpo está morto. Na verdade, está morto por causa do pecado. Olha que engraçado. Espírito está em nós. O corpo está como? Morto. O corpo foi condenado, lembra? O pecado habita no corpo, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então é engraçado que a situação humana e mortal nossa ainda permanece. Mas a gente tem agora um resgate por parte do Espírito que nos dá vida. Mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça que foi imputada em nós através de Jesus. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, habita em nós, se o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo, e aqui ele vai alternar, e é na verdade o mesmo Espírito, se ele habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, quem é que ressuscitou Jesus? Deus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então a gente pode pensar assim, né?
O meu corpo está morto por causa do pecado? Tá, foi condenado. Então quer dizer que mesmo o Espírito Santo vindo na nossa vida, nós não temos chance? O Espírito Santo não pode fazer nada pelo nosso corpo? Paulo aqui vai lembrar, pode. Eu estou dizendo para vocês, o corpo está morto, mas o Espírito dá vida, dá esperança. Mas ele vai fazer alguma coisa ainda pelo nosso corpo, né? E ele vai dizer isso no versículo 11, citando a ressurreição de Jesus. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, vamos tentar interpretar aqui, né? Tá fácil. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, quem foi que ressuscitou dos mortos? Jesus. Então, se o Espírito de Jesus habita em vocês, esse Jesus também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quando nós olhamos lá para a crucificação de Jesus, o corpo foi morto de Jesus por causa do pecado, não dele, nosso. O corpo de Jesus foi morto por causa do nosso pecado. Mas o Espírito fez pelo corpo dele algo, que é a ressurreição, e pode fazer também por nós, essa mesma ressurreição. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificaremos as obras da carne. E aqui ele vem trazer o último, né? Nós falamos sobre os dois caminhos, que ou é carne ou é Espírito. Falamos dos dois habitantes, que ou é o pecado ou é o Espírito de Deus. Então, se eu vivo pela carne, o que habita em mim? O pecado. Se eu vivo pelo Espírito, quem habita em mim? O Espírito. Então, ou vivemos pela carne, ou vivemos pelo Espírito. Ou o pecado vai habitar em nós, ou o Espírito vai habitar em nós. E aqui ele vai dizer sobre uma dívida que nós podemos ter. Ou nós somos devedores à carne, ou somos devedores ao Espírito. E ele vai falar no versículo 12, de maneira que somos devedores não à carne. Olha, ele já disse no 9, nós temos o Espírito de Cristo, nós somos filhos de Deus, então nós não devemos nada para a nossa carne, não tem nada que ela possa fazer por nós. Aquele velho homem, né, que ficou lá com os seus desejos, com as suas paixões, não se preocupe, você não tem dívida, você não tem nada que pagar para ele, você não tem que satisfazer os desejos daquela velha natureza, nós não temos nenhuma dívida, não temos que ficar dando satisfação para aqueles desejos do passado. A nossa dívida não é com a carne, porque não vivemos nela. Mas a nossa dívida, somos devedores ao Espírito. Por que nós temos uma dívida com o Espírito de Deus? Por que precisamos fazer a vontade dele? Isso é uma dívida, né? Você precisa fazer o que ele quer. Eu estou em dívida com ele. Porque ele nos comprou. Porque ele pagou um preço. Jesus pagou um preço por nós. Nós não somos donos ou proprietários de nós mesmos. Então agora nós estamos endividados num bom sentido. A nossa dívida é fazer a vontade daquele que nos comprou. Então a nossa dívida é com o Espírito. Porque também é ele que tem algo para fazer por nós no futuro, né? Quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse... Puxa vida, derrubei meu copo. Quando nós lemos Apocalipse, que vai lembrar daquela questão do selo do Espírito, que foi falado também em Efésios, em Coríntios, o selo do Espírito, o selo de Deus é o Espírito Santo. Então, no dia da ressurreição, todo aquele que tem o Espírito de Deus está, na verdade, selado por Deus. As pessoas estão querendo saber qual é a marca da besta. É o chip, é não sei o quê. O selo é espiritual. O selo de quem é propriedade de Deus é o Espírito Santo. O selo de quem não é propriedade de Deus é a ausência do Espírito Santo, é a marca da besta. É a ausência do Espírito de Deus. Então ele vai confirmar para a gente aqui no verso 12 e 13 a nossa
dívida. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Se eu tivesse alguma dívida com a minha carne, eu ia sempre ter que obedecer ela, né? Então a carne ia dizer, Lucas, você tem que fazer isso. Aí eu ia falar, puxa vida, eu vou fazer então, porque eu estou em dívida com a minha carne. Mas na verdade eu vou estar vivendo segundo a carne. Mas não é assim que nós vivemos segundo o Espírito. Então a minha dívida é com Ele. Versículo 13, segunda parte. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos, e mortificar aqui é entregar à morte. A palavra mortificar aqui é o que os judeus fizeram com Jesus. Entrega para ser morto. Abre mão e entrega para a morte. Ele diz, faz isso com a sua própria carne. Pega a sua carne, pega o seu velho homem, você que é revestido do Espírito de Deus, pega os seus desejos, pega tudo isso, você não tem dívida com isso, e entrega isso à morte, porque era isso que devia ter acontecido lá nas águas do batismo. E não viva para essas obras, mas para as obras do Espírito, para fazer a vontade de Deus. É muito interessante o que o texto de Romanos vai trazer para a gente. Eu sempre, quando eu leio Romanos, eu tenho essa sensação, que ao mesmo tempo que o texto fala que nós somos pessoas tão necessitadas da misericórdia de Deus, que não vamos conseguir a justificação pelas nossas próprias forças, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz constantemente para nós, é possível fazer o que Deus quer. Não vou pagar a minha conta fazendo nada, não vou conseguir algum espaço ou algum mérito diante de Deus por nada do que eu faça, porque todo o poder de Deus se revela no Evangelho, porque a justificação se mostra em Cristo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ainda assim, mesmo Ele mostrando que nós somos totalmente dependentes de Jesus para ser salvos, Ele vai mostrar, ainda assim a gente consegue fazer a vontade de Deus. E nós precisamos confiar, por mais que nós sejamos pessoas doentes, pessoas que lutam e que vamos lutar para sempre contra os nossos desejos, se a gente almejar menos do que a perfeição, nós nunca vamos ser igual a Jesus. Se o nosso alvo não for ser igual a Jesus, pode ter certeza que nunca nós vamos ser. O único jeito que nós temos de ser como Jesus é tentar ser como Ele foi. Independente das nossas fraquezas, independente das nossas dificuldades. Legal? Puxa vida, falei, suei aqui. Vim correndo. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu já passei do horário. Não? Por que vocês nunca falam nada quando eu faço aula? A gente vê que desde Gênesis, né, o Senhor nos dá a solução do livre-arbítrio. E esse inclinar a carne, inclinar para a carne ou para o espírito, dá na definição de cada um de nós, né? Isso já vem desde Gênesis, que o Senhor nos propõe isso. Ele nos dá essa escolha. Ele é um gênero, ele não força muito. E a cada dia que a gente acorda, o Senhor nos propõe isso, né? Andarmos